Olá, aluno, olá, aluna do curso de Licenciatura em Educação Física da Univasf. Sou o professor Álvaro Milém, agora com vocês para gravar a última videoaula da disciplina Jogos e Cultura Popular, né? Nosso terceiro módulo, relembrando, nos primeiros módulos nós trabalhamos com as fases do desenvolvimento da criança, tentamos associar jogos e brincadeiras adequados, né, pertinentes e relevantes para essas fases. E na primeira videoaula desse terceiro módulo, nós abordamos os conceitos de cultura e de cultura corporal. E vamos encerrar a disciplina agora com essa videoaula, que vai abordar o jogo e o jogo popular a partir de todos esses conceitos até então trabalhados, né? Então, a primeira a gente traz uma definição, né, de jogo, né? Uma definição mais geral, né? Para depois a gente especificando essas definições a partir de autores que foram importantes para esse campo, né? Chegando no jogo popular e depois a gente vai encerrar com a relação com a educação física escolar, tá? Então os jogos foram criados na interação dos diferentes grupos sociais. Vejam aí a similitude, né? A semelhança com o conceito de cultura que a gente trouxe na última videoaula, né? Em diferentes momentos históricos e, portanto, são a manifestação da cultura corporal, né? A gente trouxe os conceitos de cultura e de cultura corporal, então os jogos também estão dentro dessa lógica, né? E aí o primeiro autor que a gente traz é um autor muito conhecido, né? O Huizinga, né? Que lá na década de 1930, esse livro é de 1971, a publicação dele, né? Mas o livro clássico dele, Homo Ludens, né? É da década de 1930, né? Já vamos para quase 100 anos dessa publicação, e ele traz bases para a gente pensar no jogo, né? Então, de acordo com o Huizinga, o jogo é uma atividade voluntária, né? Faz quem quer, exercida em determinados tempos e espaços, né? É delimitada espaços geográficos, físicos, né? Determinados, e tem um tempo para ser jogado, seguindo regras livremente consentidas. São regras, mas são livremente consentidas, ou seja, novamente faz quem quer, participa daquelas atividades e daquelas regras quem quer, mas obrigatórias, né? Tem que ter regra. E além disso, o jogo é definido por ter um fim em si mesmo e por gerar, ao mesmo tempo, sentimentos de tensão e de alegria. Fim em si mesmo é importante, né? Você nunca vai estar jogando com outra finalidade. O jogo é pelo jogo mesmo. A diversão está ali dentro, está embutida. A lógica do jogo está dentro do próprio jogo. O jogo não é uma atividade funcional, não, é uma atividade lúdica que tem o fim em si mesmo, né? E esses dois sentimentos de tensão, né, e alegria fazem parte da lógica do jogo, né? Tem um livro também muito importante aí para o campo da sociologia do esporte, né, que chama-se A Busca da Excitação, do Norbert Elias e do Eric Dunning, né, que eles falam justamente disso, né, essa excitação controlada, né, assim, gerando uma tensão controlada que vai gerar uma excitação, uma alegria, né? Então o jogo vai estar sempre gerando uma tensão, né, mas é uma tensão controlada, que ao mesmo tempo que gera tensão, gera alegria. E por fim, a terceira definição que a gente traz, né, de Kalawá, né, ele define o jogo a partir de 6 características, né? Ser livre, ser delimitado, ser incerto, ser improdutivo, ser regulamentado e ser fictício. Essas 6 características aí são definidoras, né? Ser livre, ser delimitado, ser incerto, ser improdutivo, ser regulamentado e ser fictício, né? Definiriam a atividade do jogo. Já o jogo popular, né? Ele vai ter relação com a população de determinada região, né? Tem uma relação de pertencimento com a população de determinada região, né? Então, ele é popular porque vem da população de determinada região. Isso não significa que ele não possa, né, ter um transplante cultural, ou seja, nem todos os jogos populares são manifestações culturais oriundas daquela população, né? Muitas vezes nós adotamos, há um transplante cultural, um processo de aculturação da relação entre duas culturas, né? A gente adota práticas culturais que são provenientes de outras culturas. Elas foram desenvolvidas nas relações sociais em tempos históricos e locais específicos diferentes, né?
inclusive locais específicos diferentes. Como é o caso que eu dei na videoaula passada do futebol, que ele foi desenvolvido na Inglaterra do século XIX, né? Mas depois ele se popularizou, né? E é uma prática que é hoje desenvolvida no mundo inteiro. E no Brasil tem uma grande ênfase, em vários países tem uma grande ênfase, tal qual tem na Inglaterra, né? Então ele se popularizou, né? E foi para outras regiões. Mas o jogo popular tem que ter essa relação de pertencimento a determinada região, mesmo que não tenha sido desenvolvido ali, aquela, aquela população tem que ter essa relação de pertencimento. O futebol não é um jogo popular, é um esporte, né? Tem suas regras, suas diferenças para o jogo popular, mas é um bom exemplo para a gente pensar numa prática da cultura corporal, né, que foi desenvolvida em outro lugar, mas que tem pertencimento para a população brasileira, né? Então, o jogo popular também se destaca pelo processo de transmissão entre gerações. Isso é fundamental. E de sua manutenção enquanto patrimônio cultural, né? Ele vai se passando de geração em geração, né, o jogo popular. Então, ele é popular e é tradicional, né? Muitas vezes usa-se o termo jogo tradicional e jogo popular, né? Estão muito próximos os jogos tradicionais e os populares. Então, né, essa relação com a educação física, né, na última videoaula também abordei essa questão, né, da, dessas novas perspectivas para a educação física que surgiram na década de 1980, de 1990, né? Perspectivas críticas para o ensino da educação física escolar. A gente ainda vai abordar isso nas disciplinas de didática da educação física, né? A gente vai especificar melhor, mas por enquanto a gente só menciona isso, né? Então, lembra que naquela videoaula eu falei que havia duas perspectivas, né? Uma perspectiva do desenvolvimento da aptidão física da população, que a educação física serviria para formar uma população forte e saudável, e em uma outra perspectiva que a educação física escolar deveria desenvolver a reflexão sobre a cultura corporal. Nessas perspectivas críticas da educação física escolar, o objetivo principal da educação física, o objetivo mais importante seria essa reflexão sobre a cultura corporal. Essa seria a finalidade desse componente curricular. Então, nessa direção, nesse sentido, né, o resgate, a transmissão, a vivência e a reflexão sobre os jogos populares, né, devem ocupar espaço privilegiado nos currículos escolares, né? Uma forma muito conhecida, né, de se trabalhar com os jogos populares no currículo, né? O currículo assim, é o percurso educacional pelo qual o aluno passa, né? E no que tange a educação física, esse percurso educacional vai ofertar alguns conteúdos, né? Diferentes conteúdos, né? Nas diferentes séries e etapas de escolarização. Quando os jogos populares forem abordados, né? Uma estratégia muito conhecida, né, para poder se trabalhar com os jogos populares é justamente esse resgate cultural. Geralmente, né, é indicado que o professor faça uma espécie de pesquisa com os alunos, né, leve os alunos a fazerem pesquisa com seus familiares mais velhos ou pessoas mais velhas com as quais eles convivem, para poder fazer um levantamento dos jogos populares que aquelas pessoas jogavam quando eram jovens, né? Que tipo de brincadeira você brincava quando era jovem? Você pode me descrever e tal? Esse tipo de pesquisa, de levantamento que os próprios alunos fazem, é uma espécie de salvaguardar o patrimônio cultural dos jogos e brincadeiras. E aí o conteúdo da aula geralmente é vivenciado a partir dessas pesquisas, né? Então é muito importante que essas pesquisas sejam feitas, né? Porque como eu disse, né? Cada contexto histórico, né? Cada local geográfico, cada determinada região vai ter aí suas tradições culturais, né? Da cultura corporal com relação aos jogos populares, né? E a forma de se chegar a esses conteúdos não é se inserir no currículo pré-determinando quais vão ser os tipos de jogos e brincadeiras a priori, né? Esses jogos e brincadeiras devem provir, né, devem ser resgatados da própria cultura local. Então, os alunos têm que fazer esse intermédio
para poder fazer esse levantamento e entender quais são os jogos e brincadeiras populares, né, e tradicionais em suas regiões. A partir desses levantamentos, né, o professor vai adequar, né, vai fazer essa mediação do conteúdo e trazer para as aulas da educação física escolar.